nosso Brasil tem o orgulho de expor em seu panteão de heróis da história pais fundadores tão importantes quanto os primeiros presidentes norte-americanos. E no nosso Brasil, temos o orgulho de ter uma personagem que é tão importante para nós quanto George Washington foi para os norte-americanos. Estou falando de José Bonifácio de Andrada e Silva, o patriarca da nossa independência. José Bonifácio nasceu no dia 13 de junho de 1763. Nasceu aqui no Brasil. Desde pequeno, demonstrou vasta aptidão para as ciências. Em sua juventude, foi para a Universidade de Coimbra, aonde estudou matemática, mineralogia e outras ciências. José Bonifácio tem a fama de ter descoberto 10 espécies novas de minerais. Teve uma vida repleta de viagens pela Europa. Esteve presente nos mais importantes reinos de sua época e acumulou conhecimento sobre política, administração, história e etc. Em toda a sua vida, José Bonifácio dedicou-se ao estudo. Aprendeu a falar 6 idiomas fluentemente, fez parte de diversas sociedades e academias como mestre. E não apenas isso, mas José Bonifácio teve uma vida marcada pela visualização das experiências políticas e das revoluções do século XVIII e início do século XIX. Observou de perto as notícias que chegavam da Revolução das 13 Colônias do Norte, ao mesmo tempo em que pôde observar a loucura que tomou conta do povo francês com a Revolução de 1789. Durante a Revolução Francesa, Bonifácio teve a oportunidade de observar com os próprios olhos o banho de sangue com o qual a França se inundou. Foi a Portugal no início do século XIX e lutou contra as tropas de Napoleão, organizando trincheiras e direcionando as pessoas que lutavam para a proteção de Portugal. Ao final das guerras, José Bonifácio retornou ao Brasil, local no qual sua história foi forjada como uma das personagens mais importantes do século XIX e não apenas isso, como fundador de uma nação. Inspirado pelos ideais de liberdade dos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo embasado na tradição portuguesa e na manutenção da estrutura de estabilidade que a monarquia de Portugal fornecia à nação, José Bonifácio imbuiu-se de todo o seu conhecimento e em São Paulo apaziguou a província inteira, decretando lealdade ao então príncipe Dom Pedro I. José Bonifácio foi um dos maiores responsáveis pelo projeto nacional. Tinha em sua mente os ideais de miscigenação, os ideais de liberdade e os ideais monárquicos de estabilidade, nacionalidade, patriotismo e, acima de tudo, moral. Com base nisso, José Bonifácio tornou-se o primeiro brasileiro a assumir um cargo alto no governo. Tornou-se o chefe do gabinete de ministros e, ao mesmo tempo, o ministro das Relações Exteriores do Império. Foi ele que redigiu cartas que, juntamente com as sábias palavras de Dona Leopoldina, nossa primeira imperatriz, chegaram aos ouvidos de Dom Pedro I e o inspiraram a decretar independência ou morte. José Bonifácio não parou por aí, contribuiu ainda mais, auxiliando nos debates da Constituinte e colocando base fundamental para o início do processo de abolição da escravidão. Além disso, José Bonifácio viria a contribuir em seus últimos anos de vida com a educação do magnânimo Dom Pedro II, o maior governante que o Brasil já teve.
José Bonifácio teve uma vida que inspira todos os brasileiros a adquirir conhecimento, a amar o Brasil verdadeiramente. Como ele mesmo dizia, José Bonifácio encaminharia essas mesmas palavras aos nossos corações, nos lembrando do orgulho que nós temos de ser brasileiros, do orgulho que nós temos de conservar em nossos corações a nossa identidade nacional e o nosso patriotismo monárquico, brasileiro em todos os seus aspectos. Este mesmo José Bonifácio, impetuoso em suas atitudes, diria a célebre frase que nos dias de hoje serve de inspiração para todos nós. Se perguntarem, filho, onde é a pátria do teu amor? Cheio de orgulho responde, sou brasileiro, Senhor. Não digas sou sergipano, sou paulista, sou mineiro, pois serás mais soberano dizendo sou brasileiro. José Bonifácio de Andrada e Silva, patriarca da independência do Brasil.